CriarCast no ar! Estamos aí de novo! Esse é um lugar especial que a gente fala de tudo, até de carreira e desenvolvimento. Tinha esquecido, gente. Gente, eu sou a Rafaela Alberton e aqui junto comigo para participar desse podcast tem nada mais, nada menos do que... Eu sou a Mari, sou psicóloga e tô aqui com a Rafa. Junto. E ó, o tema de hoje é muito importante, faz todo sentido pra gente, afinal de contas a gente tem uma consultoria que fala sobre isso, né, gente? E pra completar a nossa conversa hoje, nós temos Yasmin Laureano. Maravilhosa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda, Yas. Espero que seja um momento bem bacana, assim, bem legal, que você fique bem à vontade com a gente. Pode deixar. Ó, esse tema a gente separou aqui, pensando muito na trajetória de vida, de escolha, de como que foi tudo isso. E antes de começar, eu queria entender, que você me contasse, né? Na verdade, eu já conheço. Já vivenciou ali já comigo tudo. Mas queria trazer aqui para todo mundo conhecer como foi o seu processo de escolha profissional. E se apresenta, quem é você, como você chegou até aqui. Então, sou Yasmin, né? Já apresentada por essas maravilhosas. Sou biomédica e sou especialista em reprodução humana. E a minha escolha profissional dessa foi muito deixando a vida levar mesmo, porque eu não queria a área que eu atuo hoje, que eu sou realizada hoje, né? Foi uma longa história, brinquei até com a Rafa, falei, Rafa, quantos minutos tem pra falar? Porque detalhista ao extremo, porque a história começa lá em 2018, mas desde pequenininha eu queria fazer medicina, e aí batalhei muito por isso, estudei pra fazer vestibular e tudo, mas no último ano de estudos, em 2018, eu tava ficando muito doente, porque eu só estudava. A Rafa vivenciou esse momento de que eu ia pro Jovem Aprendiz, depois ia pra casa, estudava até 2, 3 horas da manhã. Chegava virada, não fazia mais nada. Ali tentava encaixar uma academia pra falar assim, sou fitness. Tá cuidando da saúde. Pra cuidando da saúde, mas assim, não deu certo. E aí uma amiga da minha mãe, que é enfermeira, virou pra mim e conversou comigo mesmo, virou e falou assim, olha, você é muito nova, né? Às vezes tem outra área que você pode ir fazendo e depois cortar matéria e não perde esse sonho de fazer medicina. E aí foi onde eu comecei a procurar mesmo qual área eu poderia fazer faculdade, né? Pra tirar aquele peso um pouquinho do vestibular, porque essa fase de que área eu vou fazer, passar no vestibular, pra qual faculdade eu vou, é atormentante, né? Ainda mais naquele momento ali, né? A gente acabou de sair do ensino médio, tá uma confusão na cabeça, tá começando a conhecer o mercado de trabalho, as oportunidades que você tem, e de repente você se vê ali, prestes a fazer uma escolha que pode mudar o seu futuro, a sua vida. E a gente entende essa escolha profissional, assim, como uma das maiores escolhas da vida, né? Que se a gente não tomar essa decisão, meu Deus, eu não posso errar nessa escolha, né? Então existe uma cobrança muito grande quando a gente pensa em tô saindo do ensino médio, preciso ir pra faculdade, tenho que trabalhar, sem contar que a gente tem inúmeras outras coisas acontecendo ao mesmo tempo, né? Os hormônios, a flor da pele, tudo acontecendo ao mesmo tempo, e a gente tendo que escolher uma coisa, assim, né, pra muito tempo, a longo prazo. Sim, é uma escolha que você tem que fazer ali, tipo, pro seu futuro, entendeu? Vai ser o seu futuro, dali a sua vida vai tomar um rumo a partir daquela sua escolha. Então você tem aquela pressão de não posso escolher errado, porque ela vai definir o meu futuro, vai definir como vai ser a minha vida. E aí eu comecei a procurar e encontrei, né, várias áreas. Vi nutrição, falei, não quero nutrição. Educação física, falei, também não. Enfermagem, não. E aí eu vi biomedicina. E aí tinha acabado, tipo assim, parece que foi, tipo, ó o caminho aqui se abrindo, porque biomedicina veio pra minha cidade no exato 6 meses anteriores, né? Então eu fui a segunda turma
de biomedicina. E aí eu comecei a faculdade, né? Fui lá, fiz matrícula decidida. A Rafa presenciou esse momento, foi Chegou junto, lá juntinho tudo. na faculdade. Moça, qual a grade desse curso? Ficou, peraí, moça, mas tem essa matéria? Tipo assim, o interesse era só mesmo ver qual curso se identificava mais com a medicina pra eu cortar a matéria no futuro. E aí, os meus planos eram começar a faculdade e continuar estudando pra passar medicina. E aí foi uma, assim, virada de chave, porque na primeira aula que eu tive de biomedicina, da matéria Introdução à Biomedicina, que eu achei isso incrível, que é uma matéria que você tem pra explicar o que é biomedicina. O que você pode fazer O que você pode atuar, né? Porque é uma área bem vasta, é uma área que tem 35, né, ramificações para você atuar, e cada vez está surgindo mais oportunidades. E aí o orientador, né, que era o professor dessa matéria, virou e falou assim: como que você pode se tornar um médico melhor fazendo biomedicina? E aí eu falei assim: agora eu vou acabar essa faculdade, né? Porque eu posso me tornar uma médica melhor do que fazendo biomedicina. E aí acabou que os rumos se mudaram. E até então que eu tive a aula de reprodução humana. Aí se apaixonou. E aí eu falei, meu Deus, que lindo. E agora eu falei assim, eu vou pra essa área. E aí comecei a procurar mais, estudar mais sobre a área e tudo. E hoje, né, eu acho que eu perdi, não digo que perdi tudo, porque lá no fundozinho a gente ainda tem essa vontade de medicina. Mas hoje eu me sinto realizada na área, e que foi por um decorrer que eu não esperava, por um outro rumo. E aí eu acho muito legal, porque muitas pessoas ficam perdidas e até frustradas, às vezes, de começar uma faculdade e parar porque não era aquilo que gostou. Pode acontecer, igual aconteceu comigo, começar uma outra faculdade, né, e seguir um rumo totalmente diferente, que a gente se sente realizada, como também pode acontecer de eu ter entrado na biomedicina e falado, não quero isso mesmo não, e parar. E acaba gerando frustrações e tudo. Então tem que ter uma cabeça bem forte ali. Comigo foi assim. Eu ganhei uma bolsa de 100%, né, na época, para fazer RH. Mas eu não sabia ainda o que eu queria fazer, qual faculdade eu queria cursar e tal. A gente sempre fala aqui, na verdade, né, que a orientação profissional é um serviço que a gente gostaria de ter tido, porque teria facilitado muito o caminho para mim. Demais. Né? Para mim, para Yas, para Mari também. E aí, o que acontece? Eu fiz RH, comecei a fazer. Quando chegou na parte de DP, folha de pagamento, eu falei, gente, não quero. Não é isso. E aí eu tranquei o curso. Ficou uns bons meses trancado. Com o curso trancado. Falei, não quero fazer isso, vou fazer outra coisa. E aí, na época, até um gestor meu também conversou comigo, falou assim, Rafa, você tem a bolsa, você tem a oportunidade, vai lá, conclui, você já começou, tá faltando pouco e tal. E aí eu concluí, e hoje, dentro da formação, eu me encontrei perfeitamente na área que eu realmente gosto e amo de fazer, de atuar. Você vê como que o caminho é louco, né? É maluco. Não precisa ser 100% aquilo ali, né? E é engraçado a gente pensar também que, parando pra refletir, assim, todo mundo tem uma história pra contar, né? De orientação profissional. Eu comecei a fazer aquilo, mas aí não podia fazer porque não tinha grana, aí vim pra outro que era mais em conta. Ainda tenho o sonho de fazer aquilo que eu desde pequenininho eu já tinha na cabeça, ó, vou fazer tal coisa e tô indo. Ou não, comecei uma coisa, não era legal, fui pra outra também diferente. Então, se a gente for parar pra pensar, todo mundo tem uma história diferente quando a gente pensa em escolha profissional, né? E eu acho interessante a gente pensar também que muita coisa que a gente estuda na faculdade não é bem na prática. Não mesmo. E é igual a Rafa falou, né? Tem matérias que a gente vai odiar estudar, mas tem que passar por ela pra lá no futuro, né? Tá ali feito, né? Nem todas as matérias você vai amar e tudo, né? Tem coisas realmente que você vai ter que ver e estudar. Não só na faculdade, mas no dia a dia de trabalho também. Tem tudo. Coisa dentro da sua rotina do trabalho que não vai ser dos sonhos. Não. Você vai fazer porque tem que ser feito. Digo por mim mesma, eu sou péssima e odeio ferramentas Excel. Eu também. E aí eu falei assim, gente, na área da reprodução humana,
jamais mexer com Excel. Tá lá, ó. Eu esse mês só mexi com Excel, entendeu? Porque tem a parte burocrática também. Tem. E aí eu virei e falei até com a minha chefe, falei, cara, Excel é uma coisa que pra vida, né? Porque, tipo, todas as Precisa áreas fazer. você vai usar. Porque eu vim achando que, ó, tchau, tô livre de conta, de estatística. Vou fazer só o Eu tô que por amo. fora. Eu também achei que na psicologia não tinha estatística. Quando eu cheguei na matéria estatística 1, quer dizer que tem a 2 também, né? Então são Como dois assim? São períodos. 2 períodos, São um dois ano períodos estudando. Falando de estatística, como assim, né? E é bem interessante mesmo fazer essa reflexão que eu vou desistir do curso só porque tem uma matéria que eu não gosto. Que eu não gosto. Pô, mas tem 15 Trilhares. que você gosta, né? Um monte. Na final, né, dependendo da graduação, o meu foi 4 anos. Então ali era 6 meses. Eu tive estatística na faculdade, eu tive estatística na pós-graduação. Então, assim, é uma coisa que se eu não fizesse, eu estaria onde eu estou hoje? Não estaria, né? E aí é uma coisa que a gente tem que entender que são aquele momento, é aquele período. Você não vai viver Vai aquilo passar, o resto da vida, Pra sempre. né? E Ais, como que foi pra você a virada de chave mesmo, assim, de, cara, vou fazer reprodução humana, vou me especializar agora, vou ter pós, como é que foi essa história? Essa virada de chave foi até minha professora de reprodução humana na faculdade, né? E eu levo ela pra vida, porque ela foi minha orientadora na pós. E tamo aí, porque... E ela não é especialista em reprodução humana. Ela é habilitada para dar aula de reprodução humana, porque a aula de reprodução humana na faculdade é muito superficial. É um recurso que você encontra na internet, assim, fácil, o que é reprodução humana, desenvolvimento embrionário e tudo. Então ali foi me despertando essa paixão. E aí também é uma paixão que eu tenho de ter que desbravar o mundo. E aí não tinha pós aqui em Volta Redonda, então eu falei assim, nossa, minha oportunidade de sair de Volta Redonda. Só que daqui a pouco eu tô eu aqui, ó. Em Volta Redonda, mas perfeita. Calma que o caminho E aí é eu falei assim, mesmo. nossa, é isso, né? Eu vou terminar a faculdade e eu quero me especializar em reprodução humana, por quê? No decorrer da faculdade, eu percebi que maioria dos meus amigos de classe e tudo queria estética, análise clínica e outros queriam áreas tipo assim, não, eu quero biomédico, né, pra ambiental, alguma coisa assim. Mas hoje, até mesmo as pessoas acham que biomedicina é só estética e análise clínica. E não. E aí eu falei assim, cara, essa área aqui, ninguém tá querendo essa área aqui, deixa eu ver. E na época eu trabalhava na recepção de um laboratório de análise clínicas e eu percebi a constante ida de mulheres indo fazer exames para fertilização in vitro. E eu falei assim, nossa, tá crescendo, tem alguma coisa aqui. Tem público, E né? aí comecei a pesquisar mais tudo e eu vi que as taxas realmente são muito grandes. E hoje a OMS determina, né, infertilidade como uma doença. Então, assim, é bem grande o número, né? E cada vez mais vivenciando essa área, a gente vê que realmente muitas mulheres, não só as mulheres, mas os homens, têm problemas para engravidar. E eu falei assim, cara, e isso você trabalha com sonho, né? Porque a pessoa que tá disposta ali a fazer um procedimento de fertilização in vitro, ela tá atrás de um sonho, porque não é um procedimento barato, então ela tá correndo atrás de um sonho, e é um sonho, assim, muito gratificante, né? Porque é uma vida que a gente fica ali, então a gente cuida como se fosse todos os nossos bebezinhos ali, bonitinhos, e eles nem estão ainda ali na forma física de pessoas, né? Então essa virada de chave foi na faculdade, e aí depois que eu vi toda essa muita procura, muitas mulheres, estudos, né, falando, eu falei assim, é uma área que vai crescer futuramente. E agora a gente tira, né, por estar crescendo, o congelamento de óvulos. Porque não é somente a mulher que quer engravidar agora, mas é muito importante porque as mulheres que querem engravidar no futuro, mas agora estão priorizando a sua carreira profissional, elas congelam os óvulos, né? É uma saída para ela ter o sonho de ser mãe depois, também, né? mas agora no momento ela tá priorizando a carreira profissional dela, né? E aí tem esse quesito aí também que tá crescendo pelo âmbito que a gente diz não é por condições médicas, mas por condição social dela ter, né, priorizar agora no momento
outra área da vida dela. E aí, só pra contribuir, assim, acho que uma observação legal a gente pensar nisso também, né? O quanto as mudanças mesmo vão trazendo pro convívio social, né? Que você disse, não é mais uma questão médica, mas mais uma questão social. E quanto o trabalho também vem crescendo na nossa sociedade, assim, nas mulheres, né? Enquanto essa força... Não tem jeito, gente. A gente sempre vai falar de mulher, dessa força que a gente tem. Enfim, não... A gente tá aqui sempre pra levantar essa bandeira. E aí é muito interessante ver, e quanto é bacana também enxergar isso, que a gente tem a possibilidade de escolher a sua carreira nesse momento. De pensar no seu desenvolvimento profissional. E não abrir mão de ser mãe, se você quiser também. Sim, porque por muitos e muitos anos, né, as mulheres, elas eram negadas, tipo, reprimidas nesse âmbito de profissional, porque ela tinha que priorizar o lado dela de ser mãe. Que a mulher, ela nasceu pra ser mãe. Nem todo mundo nasceu, né? Eu ia te perguntar aqui, realmente existe uma idade limite, alguma coisa assim? Existe. Durante todo o nosso ano, a gente nasce com toda a nossa reserva ovariana, né? E aí, ao longo do passar dos anos, a gente vai perdendo. Então, a gente já perde ali na menarca, que é a menstruação, a gente já perde cerca de 50% a 60% ali da nossa reserva ovariana. Caraca. Então, a gente fala que mulheres, depois dos 35 anos, tem a reserva diminuída, né? E a qualidade dos óvulos também vão piorando com o decorrer. Então, é uma corrida contra o tempo também. Então, por isso... Mas nunca tá tarde para congelar, né? E a gente tira por isso, por base de 35 para cima, a qualidade dos óvulos já são menores, pode vir uma quantidade boa, mas a qualidade ruim, né? E então a gente fala que a reserva ovariana ela vai decaindo com o passar dos anos para as mulheres. Então é importantíssimo, né, a gente pensar, é uma coisa assim que vem ganhando muito espaço no mercado de trabalho. Inclusive a Folha de São Paulo soltou uma reportagem que tem empresas que auxiliam, né, e dão apoio financeiro para essas mulheres congelarem os óvulos como um incentivo por estarem em grandes cargos ou até mesmo em ascensão de carreira, começando a carreira agora. Então é uma coisa que está ganhando muito espaço no mercado e é importante ter essa sinalização de que é uma corrida contra o tempo. Quanto mais cedo você puder congelar seus óvulos, é melhor. Legal. Caraca, eu não sabia. Informações importantes sobre criar cast também é cultura. Viu? Traz outras informações. Hoje, informações de saúde. Deixa eu te perguntar uma coisa, Yas. Assim, a gente ouve muito falar dessas dúvidas, assim, pensando agora em orientação profissional. De adolescentes mesmo, que procuram até a gente pra falar, cara, não sei... O que fazer? O que levar em consideração? Você acha que a sua personalidade, as coisas sociais também influenciaram bastante na sua decisão de graduação? Demais. A minha vivência, né, anteriormente de ir para a escolha de medicina é porque eu queria ajudar pessoas. E aí eu vi ali na minha infância tudo, quem me ajudava era médico, né? Porque eu estava lá morrendo, passando mal. Mentira, era só mesmo a dor de barriga. Mas era o médico que ele tinha um papel, cara, era impressionante. Eu ia no médico, minha mãe falava, passou, né? Tá bem. Minha mãe já falava no consultório do médico, essa menina tá com febre, não tá com febre, né? Dizem que é assim, né, com criança. A criança tá toda moadinha em casa, quando chega na porta do consultório. hospital. Eu tive uma experiência com uma criancinha, bebezinha, gente. Ela tava em casa, não... Cara, morrendo. Ela falou, tem que levar no hospital. No chão. Ai, chorava. E ela não falava, né, ainda. E a gente colocava ela no chão e aí o pé dela, ai, começou a chorar. Olha o drama da pessoa desde cedo. Ela chegou no hospital correndo. O médico ortopedista falando, mas essa criança machucou o pé onde? Ok, só uma aspas aqui. Então, assim... A minha vivência, né, também influenciou na minha escolha. E aí, depois, a condição social. E então, eu fui me adaptando ali, vendo o entorno do que estava acontecendo de mim, para eu poder, né, despertar, além desse interesse que eu tenho de cuidar das pessoas, e como eu posso cuidar? Como que tá acontecendo ali ao meu redor que as pessoas estão precisando de ajuda. Porque talvez elas não estão precisando de ajuda de uma médica. Porque ela tá passando por uma outra condição, né? Então,
tornou mesmo a principal importância para minha escolha de graduação essa parte de querer ajudar as pessoas e meu entorno, o que tá acontecendo no meu entorno. Legal. Eu sempre fico pensando, quando a gente fala sobre orientação profissional, no quanto teria sido menos desgastante os momentos que a gente passou antes de realmente escolher. Eu queria que você falasse pra gente como que foi antes disso. Você chegou a fazer algum outro curso, alguma outra especialização? Chegou a estudar pra outra coisa antes de você chegar a fazer de fato a faculdade? Então, eu não estudei, porque o meu foco ali era medicina, né? E eu, querendo ou não tive orientação profissional, né? Igual de vocês, de profissionais que trabalham com isso. Mas eu tive a vozinha de um anjo que foi, né? Essa amiga da minha mãe que falou, acorda que a vida não é só isso. Porque às vezes a gente tá tão fechado ali no mundinho que a gente acha que a única saída pra gente ser feliz e realizada num trabalho é fazer aquele caminho. Só que pode ter vários desvios e a gente se encontrar no mesmo destino. E aí, enfim. Eu até me perdi de tanto falar aqui. Eu só queria acrescentar também uma coisa que a Yasmin falou bem interessante, desse ampliar de olhares. Uhum. Aí, às vezes, a gente escuta muito assim, não, é porque eu gosto de cuidar de pessoas, né? E quando a gente pensa em cuidar de pessoas, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é médico. Uhum. Ou enfermeiro, né? Ou quem tá dentro do hospital. Mas cuidar de pessoas, existe um olhar amplo. A gente pode ser biomédica e cuidar de pessoas. A gente pode ser psicólogo e cuidar de pessoas. A gente pode ser dentista e cuidar de pessoas, né? Então, assim, eu, por exemplo, adoro cuidar de pessoas, mas eu tenho pavor de hospital. Nunca que eu ia conseguir ser médica. Nunca. Eu não ia conseguir ser médica. Eu ia fazer a formação toda e quando chegasse lá na prática, eu ia falar, acabou pra mim, não dá. Mas o que a Mari falou de a sua personalidade interferiu na sua escolha, eu lembro de algumas situações em relação a Mimi que foi muito pontual. Por exemplo, se a gente machucava alguma coisa, cortei um dedo. Eu, Rafaela, saio correndo. Eu, Mariana, também. Eu não vejo, não quero nem ver o dedo. A Yasmin, ela pega, ela olha, ela fala, não, isso aqui tem que dar um ponto, tem que fazer não sei o que, tem que lavar, vamos lá lavar. E aí eu acho que isso é uma parte da personalidade que é da pessoa. Essa personalidade também influencia. E querendo ou não, né, essa escolha da graduação, a gente escolhe também pela personalidade, do que eu gosto, qual que é o meu jeito, né? Qual que vai se encaixar ali na graduação. E eu era realmente assim, tipo, e alguém machucava, eu já ia lá, deixa eu ver. E aí minha mãe falava que quando eu era menor, até uns 18 anos, se entra ali nas lembranças do Facebook, é só desastre, que tá lá assim, este conteúdo possui imagens sensíveis. Vê foto, que é foto do corpo aberto, foto de veia, foto de mão, assim, sem a pele, um osso quebrado saindo pra fora. Era bem assim. Então, a minha personalidade sempre foi essa, de querer ajudar, de ver. Aí eu vejo uma veinha alta, já fico, dá vontade até de beliscar aqui. Deus é mais. Então, a minha personalidade influenciou também bastante na minha escolha. Mas acaba que a orientação profissional como um todo, a gente sempre vai levar em consideração esses pontos mesmo. Igual assim, se uma pessoa é muito comunicativa, não tem como você colocar essa pessoa pra fazer uma análise numa sala fechada. Sim. Se uma pessoa é muito introvertida, não tem como você colocar ela pra apresentar um jornal. Uhum. Então, assim, uma pessoa que gosta muito de sangue, de machucado, que vê, que não tem nervoso, enfim, não tem como você colocar ela pra fazer uma coisa com papel. Ela não vai se interessar por aquilo. Uhum. Então, é um dos pilares mesmo da orientação profissional, né? Sim, é tipo uma anamnese, né? Do que a pessoa é pra vocês, né? Poderem encaminhar essa pessoa. Olha, tem todas essas, né, oportunidades pra você ali. E aí, eu até esqueci o nome daqueles testes que a gente fazia. Vocacional. Teste vocacional. Fiz diversas vezes. Me dava até que eu podia ser comunicação, marketing, né, jornalismo. Porque fala muito, porque tem pessoas que gostam de trabalhar com pessoas e tem pessoas que gostam de trabalhar ela e computador. Isso. Uhum. Então, faz total diferença da personalidade da pessoa. Porque talvez, igual a Rafa falou, você colocou uma pessoa igual eu pra trabalhar, olhando pro computador, numa sala que é somente eu, vou não surtar. Dá, né? Eu vou surtar, vou sair falando sozinha. Uma semana eu já tô... Eu já tô ali pedindo demissão, pelo amor de Deus, entendeu? Mas agora, se você me coloca, por exemplo, eu trabalho só com mais uma menina, mas ela tem dia que ela tá introspectiva. Ela não quer comunicar. E aí eu tô falando
40 mil palavras por segundo. E aí eu vejo que ela não tá nem me escutando, mas eu tô falando, pelo menos tem alguém ali. Agora, se eu estivesse falando sozinha... Então, falar, gente, o que tá acontecendo com essa menina? Interna, e assim, a gente tem essa ideia mesmo do teste vocacional. Muito se fala do teste vocacional. E eu acho super interessante fazer, se você tiver a oportunidade de fazer mesmo. Mas uma coisa importante de ser pensado na internet, a gente tem muitos testes vocacionais. Gratuitos, né? Muitos gratuitos. E não são ruins, a gente não descarta eles, né? Tá errado. Não tá errado. Mas ele é mais genérico. Exatamente uma pessoa que tem mais uma personalidade extrovertida vai dar com certeza mais essa parte de comunicação, marketing. E às vezes não é porque eu sou extrovertida que eu preciso trabalhar com comunicação. Sim. Necessariamente, né? Então, por isso que faz muita diferença a gente ter o teste vocacional e um apoio de uma orientação em relação a autoconhecimento. Autoconhecimento é a chave de uma escolha mais assertiva. Quer dizer que vai ser 100% assertivo? Não, porque ninguém é 100% assertivo, né, gente? Sim. Ser humano não é 100% assertivo. Mas é o mais próximo do que a gente tem de acertar numa profissão. Então, por isso que a gente fala do teste vocacional, ótimo, legal, façam. Mas também procure alguém que vai te ajudar nessa parte de autoconhecimento. E eu tive essa ajuda, né? Querendo ou não, indiretamente, a Rafaela ali me ajudou. Sem nem saber que hoje ela estaria trabalhando com isso. Ela me ajudou. A gente fez juntinho, porque... Ela foi ali, cara, vamos lá, é isso, pegou, fomos na faculdade juntas, vamos começar mesmo. E ela via que eu tava estudando. Eu lembro até hoje, a gente foi pra uma festa da nossa empresa da época. E aí, todo mundo saiu depois pra ir pra uma balada. E eu falei, não, eu vou embora pra casa porque eu tenho que estudar. Então, assim, eu me abdiquei de muita coisa. Então, ela tava ali, vendo meu esforço. E aí, quando eu tive esse pensamento de mudar de rumo, de seguir um outro caminho, eu tive essa orientação. E agora, né, se tornou profissional de orientação em carreira. Agora sim. Agora sim. Então, eu fui o teste, tá, galera? Tá aprovado. Tá tudo certo, fez a escolha tranquila, gente, certinha. E deixa eu falar uma outra coisa. Esse processo da Yasmin, ele passou tão rápido, né? A gente lembra como se fosse ontem. E hoje ela não só formou na faculdade lindamente, uma formatura maravilhosa, como ela já está especializada. Ela já formou na pós também. Então, assim, eu fico sempre muito orgulhosa do trajeto que a Yasmin trilhou. Da qualidade do ensino, do tanto que ela sempre se dedicou mesmo para a área que ela ama. E eu sou muito babona, não tenho o que falar. E aí, gente, vocês peguem essa dica, quem tá ouvindo também, né? Não é sempre 100% que a gente, né, vai fazer alguma coisa. A gente vai ter que abdicar de algumas coisas, vai ter que abrir mão de outras coisas, pra no futuro a gente ter algo mais concreto, né? Com certeza. E essa parte de abrir mão de algo quando a gente tá na adolescência também é muito difícil. Muito. Porque o que a gente pensa? Quero estudar pouco e quero ganhar muito. Exatamente. É quase impossível, né, galera? Quase Porque impossível. a gente agora ainda mais que vê, né, que tem outros caminhos pra ganhar dinheiro, que acha que é mais fácil ali, a gente perde o gosto por estudar. E abdicar dessas coisas são... Sim, é uma escolha mesmo que... É muitos caminhos ali, porque você fica assim, nossa, mas eu vou embora porque eu vou estudar, os meus amigos foram pra festa, curtiram, não sei o quê. E tem aniversário de fulano foi pra tal restaurante, fulano pra tal bar, vamos pra tal lugar, vamos no cinema, não sei o que, não, mas você tem que ter ali o compromisso com você mesmo, pra no futuro você ter essa folga maior. Tranquilidade. Com certeza. É bom, eu já fiz essa pergunta pra outras pessoas que participaram do podcast, mas vou fazer pra você também, Yas. É bom trabalhar com o que gosta? É maravilhoso. Porque, assim, na minha área, é uma área que dedicação total 100%, porque é uma área que você trabalha 100% ali, feriado, final de semana, Natal, Ano Novo. Então, assim, muitas horas, né? Tipo assim, 12 horas. Se tem um procedimento atrás do outro. Depende do ciclo da mulher, né? Isso, é tudo influenciado, datado e hora, né? E depende do ciclo menstrual da mulher. Então, assim, se a mulher lá tá pra colher os óvulos e é domingo, vai ter que coletar os óvulos domingo. Então, assim, e nesses poucos meses, porque já tô trabalhando na área, graças a Deus. E aí, nesses poucos meses, né, tem 6 meses, eu, por exemplo, novembro,
todos os feriados que foram emendados, eu trabalhei todos os dias. E não era poucas horas, né? É um trabalho que você chega muito cedo e sai tarde. E aí você tem que ter alguma maneira de recompensa. E aí eu tenho essa recompensa de ver lá no futuro a mulher voltando. Ai, graças a Deus, Deu engravidei, certo. deu certo. E então, é uma coisa que eu tenho que amar. Porque se você não ama, eu ia trabalhar antes, né? Numa área que eu não gostava. Tipo, ai, tem que trabalhar. Que saco. Mais uma segunda-feira. Hoje eu vejo domingo. Tô indo Domingo! lá. Vamos ver os Lá realizar o sonho de bebezinhos. alguém. Entendeu? Vamos ver como eles estão se desenvolvendo. Ah, esse aqui. Nossa, vambora, meu filho. Mexe aí as bolas, gasta essa energia. Final de semana, aquela sensação de estar ali com aquelas mulheres, né? Que estão fazendo transferência. Na esperança de ter um beta positivo. E aí é muito recompensador, é muito bom trabalhar com o que você gosta. E nem sempre, das vezes, trabalhar com o que gosta é você também escolher aquela tipo de escolha profissional mesmo, aquela profissão que é com dinheiro. Por dinheiro, acho que nunca vale a pena essa escolha, porque você pode estar ganhando rios de dinheiro, mas você está muito infeliz na área que você está trabalhando, né? Cansativo, exaustão mental e tudo. Mas você pode estar depois também trabalhando numa área que você ganhe menos do que, por exemplo, medicina. Todo mundo quer medicina hoje, porque médico você sabe que depois de formado, você vai ter uma estabilidade financeira total. Então, assim, mas também ralando. Mas você sabe que é uma maneira de você ganhar dinheiro mais, né? Mais dinheiro. E aí, talvez não encaixe no quadro da pessoa, mas talvez ela faça, por exemplo, né? A biomedicina, por exemplo. Pra mim, eu tô realizada, né? E tanto financeiramente, porque traz essa recompensa e nada mais vale também dessa realização e do meu sossego mental, que vale mais a pena isso do que o dinheiro. Com certeza. Acho que vale muito mais a pena. Vale, total. Gente, já estamos caminhando pro fim, você Ah, acredita? Passa não. muito rápido, né? Você acredita? Demais. Antes de caminhar pro fim, Triste. eu fico pensando assim, né? Os nossos podcasts, os assuntos, eles são muito juntinhos, né? Intercalados, assim. Intercalados não é a palavra, mas eles são... Uns sempre completam os outros, assim. Porque se a gente parar pra pensar, hoje a gente já falou de tanta coisa que a gente também já comentou em outros podcasts, né? E principalmente essa questão de como as coisas vão mudando. Sei lá, quando eu sou formada há 6 anos. Sim. Poucas pessoas falavam nessa área de reprodução. Hoje, É algo muito mais acessível, né? sim. E como que as coisas vão mudando, e que bom que a gente tem essas possibilidades de se reinventar e se readaptar, ou se adaptar às novidades, né? Do mercado de trabalho, assim. E a gente não precisa ficar tão presinho aos quadradinhos de sempre, né? Ah, não, tem que ser medicina, tem que ser professora, tem que ser psicólogo. Não, você pode ser agora psicopedagoga, por exemplo. Sim, Não, uma até junção, né? Até psicologia na reprodução humana também tem. Porque o casal tem que ter acompanhamento, né? Em casos de barriga solidária tem que ter acompanhamento de psicólogo. Então, eu gosto muito dessas áreas que são multidisciplinares. Isso. Porque faz um conjunto de várias áreas e conhecimentos que se tornam um só. Como a né? gente se Tratar conversa, um né? único objetivo ali, né? E aí, que bom que a gente também já falou disso, de como o mundo mudou, de como as profissões mudaram, de como a Demais. gente se adapta, né? As coisas. E que E bom muda que a gente cada vez mais. Se você Exato. também não vai se atualizando, Já era, já fica era. pra trás. Engole. E que bom que a gente consegue agora ampliar um pouco mais esses nossos gostos e habilidades, né? Que bom que a gente tem mais essas possibilidades mais perto da gente também, né? Sim. Gente, antes de dar continuidade aqui, eu queria até pedir desculpa pra vocês, porque eu tô bem gripada. Então, eu tô assim, desse jeito, mas era só um momento de desculpa mesmo. Um pequeno desabafo. Agora aqui. O funga-funga tá presente. Mas vambora. Agora sim, vamos caminhando pro final? Agora vamos caminhando pro final. Nossa, passou muito rápido. Vai ter que trazer mais e mais e mais. Vamos falar mais. A gente sempre faz aqui um ritual de no final do episódio pedir pra pessoa dar um conselho pra alguém que esteja passando por um período semelhante, ou seja, um conselho pra alguém que tá nesse processo de escolha profissional, uma pessoa que às vezes acredita que só tem um caminho ou que tá passando uma dificuldade, não tem clareza. Qual conselho você daria hoje pra Yasmin lá de trás? Pra Yasmin lá de trás e pra todo mundo, eu daria o conselho que eu falei aqui em vários momentos, as meninas também falaram, que é ter uma orientação profissional. E aí, que é
Criar proporciona, né, gente? Aí, ó, leve merchan aqui já, por favor, né? E aí, essa orientação profissional é essencial, né, pra você, porque às vezes você tá tão perdido que você não enxerga que tem outros caminhos. E você, né, também procurar aquilo que no futuro vai te dar prazer e não só recompensa financeira, pra você trabalhar com o que você gosta, pra você ter prazer de ir pro trabalho e também, né, no meu caso, para ajudar as pessoas de outras formas. Então, você escolher aquilo que no futuro vai te dar essa sensação de realização. Porque se você vai começar ali uma coisa por mérito só para trazer uma recompensa financeira, mas você tá, destruído por dentro e não tá realizado, vai ser muito pior do que você seguir um outro caminho. Agora adorei, tá? Mas deixa eu te fazer uma pergunta clássica que a gente também faz direto aqui. Você acredita que quem trabalha com o que ama não tem trabalho? Ou você acha? Não. Eu acho que é o dobro, porque você se cobra mais, né? Porque você trabalha com gosto e aí você acaba se cobrando mais pra ser perfeito, pra sair tudo dentro dos conformes e trabalha pra caramba. A gente meio que luta, né, diariamente, eu e a Mari, pra desmistificar esse termo de que trabalha enquanto eles dormem. Não! Porque isso vai acabar com a sua saúde mental também. Então, assim, entender que trabalhar com o que você ama é o objetivo, sim, é o caminho, é a melhor coisa que tem, é você falar sobre aquilo que brilha os olhos, né? Uhum. Mas entender que na vida adulta a gente nem sempre vai trabalhar em todos os momentos da nossa vida somente com coisas boas, né? Sim. Então, trazer aí esse equilíbrio. É igual eu aqui, ó, trabalhando com Excel, galera. Tem que trabalhar com Excel. Trabalhar com Excel, mas nem tudo também é só trabalho, porque Exatamente. você tem que estar ali, desligar um momentinho ali, tem que equilibrar. viver a sua vida também, né? Porque o social também pesa, o emocional também pesa. Porque você não tá bem emocionalmente, você não vai render no trabalho. Então, por mais que você ame ali, mas você tá passando por uma outra condição ali da sua vida que tá te afetando muito emocionalmente, você não vai pro trabalho com o mesmo gosto. Não. Apesar de você estar na área que você ama. Exato. Quer dar dica? Não. Eu sempre quero falar mais. Né? Vou te dar 3 minutos. É muito 3 Tô brincando. Eu quero. Além de orientação profissional, a gente está sempre falando e reforçando sobre quanto é importante fazer esse processo mesmo, né? Eu acho que uma dica para quem tá escolhendo profissão agora é cuidado com a cobrança. Sim. A cobrança deixa a gente muito mais... É muito mais difícil de escolher quando você tá sob pressão. E aí, quando você torna esse processo de escolha mais pesado, mais difícil, com uma cobrança excessiva, as coisas vão ficar piores. E aí vai ter uma hora que a gente não vai querer nem escolher mais. A gente não vai querer fazer mais nada. Deixa pra lá, eu larguei de mão. Então, cuidado com a cobrança, cuidado com a autocobrança, cuidado com a cobrança dos familiares. Isso também é importante. E se tem algum responsável ouvindo a gente também, a importância de dar a sua opinião, falar sobre os pontos positivos e os negativos dessa profissão que esse jovem está escolhendo, mas também é muito importante respeitar as escolhas, porque quem vai trabalhar vai ser ele, não vai ser a gente. E aproveitando o gancho aqui, que eu ia falar exatamente também isso, porque, né, no decorrer a gente esquece do que falar, mas também o apoio familiar foi muito grande, essencial para a escolha das minhas decisões profissionais. E aí você às vezes tem muita cobrança do pai, porque tem pai que fala assim, não, meu filho vai ser médico, meu filho vai ser engenheiro, e aí você fica com aquela cobrança. Então, uma dica aqui também, né, senta, conversa com ele, fala, olha, eu acho que eu não me encaixo muito nessa área, né, e essa área aqui, não sei o que, vai mostrando também, porque talvez lá atrás ele também foi criado assim, você tem que fazer medicina, você tem que ser engenheiro. E aí talvez ele não tenha esse lápis também de ter que ter uma orientação. E aí já pega o gancho aí da dica da Mari, hein, gente? Responsáveis dão esse aconselhamento, tá? Por gentileza. Apoie os seus filhos, quem for na decisão, apoiem e senta junto e vai junto. E se deu errado, bora pra frente, tem outro caminho. Recomeça, recalcula, porque não é linear. Exatamente. Isso aí.
E também não vem com essa ideia de que você escolheu uma vez, vai ter que ser pro resto da sua vida, não, tá? A gente muda no meio do caminho. Então, às vezes, você escolhe A, depois você vai ver B, C, D. Não tem problema. Tá tudo a gente Tá se tudo reinventa. certo. É aqui, ó. Temos uma clara especificação aqui hoje. Medicina, foi pra biomedicina. Vou pra reprodução humana porque eu vou sair de Volta Redonda. Estamos aqui em Volta Redonda e super realizada. Certo. Tá tudo bem. Então é isso, pessoal. Vou só fazer um agradecimento final aqui. A gente sempre fala da nossa qualidade audiovisual. Então, o melhor estúdio aqui de Volta Redonda em toda a região. Venham conhecer o Solar Studios, vocês não vão se arrepender. Neles, vocês podem confiar. Beijo, até o próximo. Tchau, tchau. Gente. Beijos.